Eis o problema do sofrimento. Os reencarnacionistas pretendem resolvê-lo facilmente. Sofremos agora porque pecamos em vidas anteriores. Para eles o sofrimento só tem sentido enquanto é castigo, efeito, do pecado, causa. É a lei do karma. Resolve-se uma incógnita por outra incógnita ainda maior. Pois o próprio fato das vidas anteriores é, pelo menos, problemático também. Querer esclarecer um problema, o do sofrimento, por meio de outro, o das vidas anteriores, nada resolve. Por outro lado, nós cristãos sabemos positivamente que não há reencarnação. Está decretado que o homem morra uma só vez, e depois disto é o julgamento, Hebreus 9, 27. Teremos que tentar dar uma resposta cristã ao problema da dor e do mal. Precisamos encontrar um sentido cristão no sofrimento e na cruz. Não falta, na realidade, esta resposta. A revelação divina e cristã conhece o problema e indica a solução. Tentaremos resumir numa visão de conjunto os dados dispersos através das páginas do Antigo e do Novo Testamento. 1. A origem do sofrimento. O cristianismo rejeita toda e qualquer forma de dualismo. Tudo quanto existe provém de um só princípio puro e bom. E Deus é em si mesmo a santidade substancial e, portanto, tudo quanto vem desta fonte deve estar necessariamente, em si mesmo, sem sombra do mal. Por isso todas as criaturas são boas em si mesmas e aptas para os propósitos do Criador. Vidit que Deus quae fecerat eterante valde bona, Gênesis 1, 31. O eclesiástico exclama com santo entusiasmo: todas as obras do Senhor são boas e cada uma delas, chegada a sua hora, fará o seu serviço. 39, 39. O livro da sabedoria é explícito na afirmação: Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Porquanto ele criou todas as coisas para que subsistissem e não havia nelas nenhum veneno mortífero, nem o domínio da morte existia sobre a terra. Sabedoria 1, 13 a 14. O sofrimento, a miséria e a morte entraram na vida da criatura pela porta do pecado. Da mulher nasceu o princípio do pecado e por causa dela é que todos morremos, sustenta o Eclesiástico, 25, 33. E o inspirado autor do Gênesis, depois de narrar a história da primeira desobediência, nos lembra as palavras que o Criador dirigiu ao primeiro homem: porque deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que eu te tinha ordenado que, não comesses, a terra será maldita por tua causa. Tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos. Gênesis 3, 17 a 18. 2. O sofrimento como castigo do pecado. Chora o autor do Salmo 37 e lamenta suas adversidades. Deprimido, extremamente encurvado, todo o dia ando oprimido de tristeza. Porque as minhas entranhas estão cheias de inflamação e não há parte alguma sã na minha carne. Estou esgotado e grandemente abatido, o gemido do meu coração arranca-me rugidos. Mas ele não se revolta contra o Criador, confesso a minha culpa e estou aflito por causa do meu pecado. Na legislação mosaica encontramos numerosas e minuciosas determinações de penas e castigos por crimes perpetrados. Nem faltam os exemplos. A mulher de Lote foi surpreendida pelo desastre no caminho para a salvação por causa de uma desobediência. Gênesis 19, 15 a 26. Miriam, a irmã de Moisés, é castigada por suas palavras de orgulho e rebeldia. Números 12, 1 a 15.
Quando Osias teve a temeridade de usurpar funções sacerdotais, foi castigado com a lepra diante de todos e permaneceu leproso todos os dias de sua vida, segunda Paralipomenos 26, 16 a 21. Também no Novo Testamento temos desses exemplos. Zacarias foi castigado com afonia total porque não quis acreditar nas palavras do anjo, Lucas 1, 20. Herodes Agripa, perseguidor de São Tiago e São Pedro, foi ferido pelo anjo do Senhor e comido de vermes, Atos 12, 23. Da mesma forma Elimas, que torcia os retos caminhos do Senhor, foi castigado com a cegueira, Atos 13, 10. Pois, inegavelmente, males, doenças e adversidades diretamente intencionados ou permitidos por Deus para castigar o pecador. Entretanto, a antiga ideia de que todos os sofrimentos e calamidades seriam castigo de pecados foi expressamente repudiada por Cristo. Quando lhe contaram o caso dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o dos sacrifícios, respondeu: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por haverem padecido tudo isso? Digo-vos que não, e que, se não fizerdes penitência, todos vós igualmente perecereis. Aqueus 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, credes que eram mais culpados do que todos os homens que moravam em Jerusalém? Digo-vos que não, e que, se não fizerdes penitência, todos igualmente perecereis, é o que 13,1-5. Com tão insistente ensinamento, o Divino Mestre nega redondamente uma das ideias básicas do reencarnacionismo espírita e esoterista. A rigorosa lei do karma, imaginada pelos teozoístas e entusiasticamente endossada pelos nossos espíritas, não só não encontra nenhum apoio nas palavras de Cristo, mas é frontalmente ferida com a enérgica explicação dada por Jesus ao grave desastre com a Torre de Siloé, quando morreram 18 pessoas. Em mais outra oportunidade, o Divino Mestre repudiou a falsa doutrina segundo a qual todos os males seriam apenas efeitos, castigos, de crimes ou pecados anteriores. Passando ele, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram-lhe, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem pecou este nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 1-3. Para os nossos reencarnacionistas não teria havido dúvidas. Se a criança nasceu cega foi porque na vida anterior, cometeu algum crime. Esta é a doutrina firme que propagam por aí. No entanto, nosso Senhor ensina com clareza: este homem não nasceu cego nem por causa de algum pecado dele, nem por causa de algum crime dos pais, mas foi para manifestar as obras de Deus. Ao falar da enfermidade de Lázaro, dirá coisa semelhante: essa doença não é de morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que por ela o Filho de Deus seja glorificado. João 11, 4. Nos Atos dos Apóstolos temos outro caso interessante que nos mostra a inexistência de uma relação necessária entre o infortúnio e o pecado. Depois de ter naufragado na costa de Malta, Paulo juntou um montão de ramagem e, ao lançá-lo ao fogo, uma víbora que fugia do calor mordeu-o na mão. Quando os bárbaros viram o réptil pendurado da mão dele, disseram uns aos outros: sem dúvida este é um homicida, pois tendo escapado do mar, persegue-o a justiça. Porém ele sacudiu o réptil no fogo e não lhe adveio mal algum. Atos 28, 3-5. É, pois, necessário ver no sofrimento outros motivos. O pecado só não é causa adequada e suficiente. A revelação divina reconhece certamente uma relação entre a origem do sofrimento e o pecado. Admite mesmo que, em determinados casos,
o infortúnio é diretamente intencionado como castigo, mas rejeita uma relação necessária, intrínseca e constante, como entre o efeito e a causa, tal como é imaginada pelos defensores da lei do karma. Vejamos estes outros motivos que justificam o sofrimento no homem, mesmo no inocente. 3. O sofrimento como prova da virtude. O adversário, Satã, declarou um dia a Deus que a virtude de Job era muito superficial e pura consequência de sua riqueza e bem-estar material, e que tudo mudaria, apenas topasse com o sofrimento. Estende tu um pouco a tua mão e toca em tudo o que ele possui e verás se ele não te amaldiçoa na tua cara. Disse, pois, o Senhor a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem está em teu poder, somente não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor, Job 1, 11-12. E a calamidade caiu de rijo sobre a casa de Job, a morte lhe arrebatou os filhos, os rebanhos foram destruídos e os bens roubados. Com uma nova licença expressamente implorada por Satã, repugnante enfermidade prostrou a pessoa de Job. Mas Job era inocente, homem sincero e reto, que temia a Deus e fugia do mal. 8. Nada fez para merecer o castigo ou atrair sobre si tantas calamidades. Insinceridade e retidão, não há semelhante a ele na terra, testemunha o próprio Deus, Job 1, 8. A finalidade única de suas aflições e sofrimentos era experimentar a firmeza de sua virtude. Isso consta claramente do capítulo introdutório. As disputas entre Job e seus amigos se limitam quase exclusivamente à questão de saber qual poderia ser o motivo ou a causa remota de tantas desgraças. Os amigos e pretendidos consoladores sustentam a opinião de que a desgraça é sinal certo e prova irrefutável de culpa. Elifas de Têman inicia sua acusação no 4º capítulo e a certa altura pergunta: lembra-te, te peço, que inocente pereceu jamais? Ou quando foram os justos destruídos? Antes tenho visto que os que praticam a iniquidade e semeiam dores e a cegam pereceram a um sopro de Deus. 4, 7-9. Mais adiante insiste Elifas na increpação. Desterraste o temor e as orações diante de Deus. A tua iniquidade ensinou a tua língua e tu imitas a linguagem dos blasfemadores. 15, 4-5. Também os outros dois viam na vida pecaminosa de Job a única justificação para tantos sofrimentos, chegando ao extremo de acusá-lo culpável de grandes pecados mantidos em acento circunflexo gredo. Mas Job persiste em afirmar que é inocente. Talarei ao Onipotente e com Deus desejo conversar, mostrando que vós sois uns forjador.es de mentiras e sequazes de máximas perversas. Ainda que ele me matasse, nele esperarei, mas defenderei na sua presença o meu proceder. Se eu for julgado, sei que hei de ser julgado justo. Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Mostra-me as minhas maldades e delitos. Por que escondes tu de mim o teu rosto e por que me consideras teu inimigo? Capítulo 13. No capítulo 31 Job pode declarar com tranquila consciência: fiz pacto com os meus olhos de nem sequer olhar a uma virgem. Porventura não considera ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Se caminhei na vaidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em sua balança justa e conheça a minha simplicidade. Se os meus pés se desviaram do caminho e se o meu coração seguiu os meus olhos e se as minhas mãos se pegou qualquer mácula, semei eu e outro coma e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração foi seduzido por causa de mulher e se armei traições à porta do meu amigo, seja minha mulher desonrada por outro e prostitua-se a paixão dos outros. Se a terra que eu possuo clama contra mim e se os seus sulcos choram com ela,
se come seus frutos sem pagamento e se aflige o coração dos que a cultivaram, ela me produz abrolhos em lugar de trigo e espinhos em lugar de cevada. Termina assim a disputa. Os amigos se calam. Até o fim sustentaram a culpabilidade de Job e até o fim mantém Job sua inocência. O leitor se convence que o sofrimento não é demonstração de culpa e que Deus permite que a virtude do homem justo seja provada do modo mais severo. Afinal, intervém Deus numa maravilhosa teofania para mostrar o seu poder, e a impotência do homem, sua sabedoria e a ignorância de Job. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Sabes quem deu as medidas para ela? E quem estendeu sobre ela a régua? Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular, quando os astros da manhã me louvavam juntos e quando todos os filhos de Deus estavam transportados de júbilo? Quem pôs diques ao mar quando ele transbordava, como que saindo do seio materno? Capítulo 38. Se o homem é tão impotente e tão ignorante das coisas que pode ver e tocar, como poderá imaginar-se capaz de sentar-se e julgar o governo moral que Deus exerce sobre o universo? Seguem capítulos, dos mais belos da Bíblia, para levar Job a reconhecer humildemente sua própria incompetência e a colocar absoluta e incondicional confiança em Deus e em suas disposições sábias, justas e boas. No fim Deus repreende os três amigos, porque vós não falastes diante de mim o que era reto, como falou o meu servo Job, 42, 7-8. Esta é, pois, a grande lição do livro de Job, que o sofrimento pode sobrevir a um homem justo para provar a realidade de sua virtude, que a virtude não é necessariamente coextensiva com a prosperidade, e que a desgraça não é indício seguro de ter obrado mal. Por isso pôde escrever São Paulo aos Romanos que, nos gloriamos até nas tribulações, sabedores de que a tribulação produz a paciência, a virtude comprovada, e a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não será confundida, pois o amor de Deus se derramou em nossos corações. Romanos 5, 3-4. E São Tiago repete o mesmo pensamento: por suma alegria tende, meus irmãos, se cairdes em diversas provações. Pois sabeis que a vossa prova da fé produz a paciência, porém, apresenta a obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltardes em coisa alguma. 2-4. 4. O sofrimento como medicina na fraqueza. O próprio Elifas, aquele estranho, amigo, de Job, reconhece: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Senhor, porque ele fere e sara, dá o golpe e as suas mãos curam. Job 5, 17-18. Na Epístola aos Hebreus recebemos a admoestação: estais esquecidos da exortação que a vós, como a filhos, se dirige. Meu filho, não menosprezes a correção do Senhor e não desfaleças quando repreendido por ele. Pois a quem ama o Senhor ele o castiga, açoita ele todo aquele a quem recebe como filho. Provérbios 3, 11. É para a correção que suportais provações. Deus convosco se porta como para com seus filhos. Pois qual o filho a quem o pai não corrija? Se, porém, fosseis educados sem correção, de que todos têm a sua parte, vós seríeis bastardos e não filhos legítimos. Ainda mais, nós respeitávamos os nossos pais segundo a carne que tivemos para nos corrigir, quanto mais não devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para alcançarmos a vida. Com efeito, aqueus, segundo bem lhes parecia, nos educaram corrigindo para nos proporcionar uma felicidade de poucos dias, mas este, não olhando senão para o nosso proveito, nos corrige a fim de termos parte na sua santificação.
Nenhuma correção parece, de momento, agradável, mas sim dolorosa. Mais tarde, porém, oferece frutos a menos de justiça aos que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 5-11. Esta é, no fundo, a razão dada pelo anjo a Tobias para explicar o verdadeiro sentido de seus sofrimentos. Porque tu eras agradável a Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Tobias 12, 13. 5. O sofrimento como meio de santificação. Jesus declara audazmente que o estado de pobreza é um estado de felicidade, Mateus 5, 3, Lucas 6, 20, e que os ricos são dignos de compaixão, Lucas 6, 24. Ele mesmo, Cristo, sendo rico, se fez pobre por nosso amor, para que fosseis ricos por sua pobreza, 2 Coríntios 8, 9. Jesus convida seus seguidores para uma vida de penalidades e sofrimentos. Poderíamos lembrar aqui inúmeras passagens recolhidas da boca do Divino Mestre. Quem quiser ser meu discípulo renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz, dia por dia, e siga-me. Lucas 9, 23, Mateus 10, 38. Não há, certamente, em tudo isso, nenhum menosprezo do valor das coisas terrestres em si como tais. Mas o dinheiro, o prazer e a vida satisfeita podem afastar facilmente de Deus. As riquezas e o bem-estar material apartam a alma das coisas do espírito. Quanto mais nos entregamos a elas, mais tendemos a perder de vista a Deus. Na parábola da semente encontramos uma boa explicação. O que cai entre espinhos são aqueles que, ouvindo, vão e se afogam nos cuidados, na riqueza e nos prazeres da vida e não chegam à madureza. Lucas 8, 14. Por isso, é difícil que um rico entre no reino dos céus. Mateus 19, 23. Esta ordem de considerações levou os cristãos até mesmo à busca de sofrimentos voluntários. O exemplo de Cristo, jejuando ele mesmo durante 40 dias e 40 noites, Mateus 4, 2, sempre foi imitado pelos melhores cristãos. São Paulo dá aos coríntios a razão. Quem se prepara para a luta abstém-se de tudo e isso para alcançar uma coroa corruptível, porém nós, para alcançarmos uma incorruptível. E eu corro, não como à toa, assim luto, não como quem açoita o ar. Porém castigo o meu corpo e o submeto à servidão. 1 Coríntios 9, 25-27. 6. O sofrimento como preço de redenção. A ideia já está no Antigo Testamento. Os 7 irmãos macabeus ofereceram seu martírio pelo bem da nação. Quanto a mim, disse o mais jovem ao tirano, de boa mente, assim como fizeram meus irmãos, entrego a minha vida e o corpo em defesa das leis de meus pais, rogando a Deus que, quanto antes, se mostre propício à nossa nação. 2 Macabeus 7, 37. O servo de Javé, cantado por Isaías, mostra mais vivamente esta doutrina. Não aneu beleza nem formosura. Ele era desprezado e o último dos homens, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e o seu rosto estava encoberto, era desprezado e por isso nenhum caso fizeram dele. Verdadeiramente ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas e ele mesmo carregou com as nossas dores, e nós o reputamos como leproso e como um homem ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa das nossas iniquidades, foi despedaçado por causa dos nossos crimes, o castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele e nós fomos sarados com as suas pisaduras. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se extraviou por seu caminho, e o Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oferecido porque ele mesmo quis e não abriu a sua boca,
como uma ovelha que é levada ao matadouro e como um cordeiro diante do que o tosquia, guardou silêncio e não abriu sequer a sua boca. E o Senhor quis consumi-lo com sofrimentos, mas quando tiver oferecido a sua vida pelo pecado, verá uma descendência perdurável e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verá o fruto do que a sua alma trabalhou e ficará satisfeito. Isaías 53, 2-11. O Novo Testamento identifica este servo de Javé com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, segundo sua própria expressão, para dar a vida em redenção de muitos, Mateus 20, 28. Ele entrou na nova aliança e derramou seu sangue em expiação dos pecados dos homens. Este é meu sangue do Novo Testamento que será derramado por muitos para a remissão dos pecados, Mateus 26, 28. Foi por isso, contado entre os malfeitores, Lucas 22, 37. E, no entanto, era inocente, sem pecado e sem fraqueza. Mas São Paulo tem a consciência de dever ajudar na obra redentora de Cristo, como que completá-la na sua própria carne. Agora me alegro dos meus padecimentos por vós e supro em minha carne o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo que é a Igreja, Colossenses 1, 24. Este dever se estende a todos nós, cristãos, também os nossos padecimentos podem ter um valor de redenção. 7. O sofrimento como exigência da solidariedade. O homem não é um ser isolado. Vivemos em sociedade, e todo um grupo social pode sofrer por causa de um ou outro do grupo. A família toda sofre as consequências dos desatinos do pai. Isso é inevitável e exigido pelos laços sociais que unem os membros da família, da cidade, da nação, da humanidade. Fala-se hoje do pecado coletivo, da responsabilidade coletiva e da pena coletiva. A história do povo de Israel mostra com particular evidência as exigências da solidariedade. Porque os pais murmuraram no deserto, os filhos não haveriam de entrar na terra prometida. Números 14, 26-35. Cristo disse que cairia sobre a geração então vivente em Jerusalém, todo o sangue inocente derramado sobre a terra. Mateus 23, 35-36. No Novo Testamento temos ainda uma solidariedade especial com Cristo que padeceu e morreu por nós. Aos Filipenses recorda o apóstolo que lhes foi outorgado não apenas crer em Cristo, mas também padecer com ele, Filipenses 1, 29. E São Pedro vê até uma graça especial em sofrer, injustamente, se, por ter desfeito o bem, padeceis, e o suportais com paciência, isto é graça junto de Deus. Sim, para isto fostes chamados, já que também Cristo padeceu por vós e vos deixou exemplo para que lhe sigais as pisadas. 1 Pedro 2, 19-21. E há ainda a solidariedade especial no corpo místico de Cristo. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. 1 Coríntios 12, 26. 8. O sofrimento como causa de prêmio eterno. Vale a pena sofrer. Já o livro da sabedoria o diz: pareceu aos olhos dos insensatos que, os justos, morriam, e sua saída deste mundo foi considerada como uma aflição e a sua separação de nós como um extermínio, mas eles estão na paz. E, se eles sofreram tormentos diante dos homens, a sua esperança está cheia de imortalidade. Depois de uma leve tribulação, receberão uma grande recompensa. Sabedoria 3, 2-4, e 5, 1-7. S. Paulo lembra aos romanos que, como filhos de Deus, são também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, suposto que padeçamos com Ele, para sermos com Ele glorificados.
Porque tenho por certo que os padecimentos do tempo presente nada são em comparação com a glória que há de manifestar-se em nós. Romanos 8, 17 a 18. Pela momentânea e leve tribulação ele nos prepara um peço eterno de glória incalculável, segundo Coríntios 4, 17. Se com ele padecermos, com ele viveremos, se com ele sofrermos, com ele reinaremos, 2 Timóteo 2, 11 a 12. O vidente do Apocalipse olhou e viu uma grande multidão, que ninguém podia contar. E então um dos velhos tomou a palavra e perguntou: E estes, vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? E veio a resposta: Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas túnicas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu templo, e o que está sentado estende sobre eles o seu tabernáculo. Eles não mais terão fome, nem mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentara, e os guiará às fontes de águas de vida, e Deus lhes enxugará toda lágrima dos olhos. Apocalipse 7, 13 a 17. E ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, desde agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Apocalipse 14, 13. Capítulo 10. Tetraplica a tréplica. Temos diante de nós um livro de 4 centímetros de grossura. Seu autor, Mário Cavalcante de Melo. O título, Como os teólogos refutam. O subtítulo, Tréplica a réplica do livro Reencarnação, Exposição e Crítica, de Frei Boaventura Kloppenburg, ao livro A Reencarnação e Suas Provas, de Carlos Imbassai e Mário Cavalcante de Melo. Com prefácio de Carlos Imbassai. Edição da Livraria da Federação Espírita do Paraná, Curitiba. Sem indicação de data. Como é apresentada a tréplica? Carlos Imbassai apresenta-a num prefácio que termina na página 43. E o autor fecha sua introdução na página 78. Logo na primeira página o Sr. C. Imbassai nos fala do autor. Mário Cavalcante se nos afigura um desses indivíduos, que, sozinho, espalha as cartas numa mesa, e fica a manejá-las, sem parceiros visíveis, num jogo que ele chama de paciência. E quando se lhe pergunta o que é aquilo, responde: estou me divertindo. Estou matando o tempo. Mário matava o tempo consultando os velhos pensadores, e o seu jogo de paciência consistia em tirar livros, abrir livros e espalhar aquilo tudo, numa desordem incrível, o que fazia que sua mãe e irmãs passassem pelo quarto, sem coragem de espiar para dentro, horrorizadas com aquele cataclismo duplamente bíblico, por ser da Bíblia e por ser de livros. Deve-se a Frei Boaventura haver-mo-lo arrancado daquele pelago, exumado daquele gabinete, salvo daquele torvelinho, e atirado na arena. E eis que, depois de tirar, e abrir e espalhar tanto livro, o estudioso Sr. Mário Cavalcante de Melo apresenta ao público os resultados de suas noites em claro. Para darmos uma amostra do modus scribendi deste ilustre senhor, havemos de transcrever as 3 primeiras páginas da introdução e, em notas ao pé da página, faremos nossos comentários. Eis como inicia o Sr. Mário C. de Melo sua tréplica, quando escrevemos A Reencarnação e Suas Provas, de parceria com Carlos Imbassai, tivemos em mira propagar uma doutrina que é condizente com a justiça divina. Divulgando-a, a ela nos cingimos, sem fazermos paralelo com as doutrinas do pecado original, e das graças verdadeiras e reverencias que tanto aviltam as qualidades infinitas do Criador Supremo.
Assim, não esperávamos uma réplica da Igreja de Roma, na pessoa de Frei Boaventura Kloppenburg, homem que se tem especializado no ingrato mister de pretender destruir as crenças alheias, como se esse processo pouco inteligente servisse para enaltecer ou valorizar a sua. Só o fanatismo é capaz de apresentar, de forma ousada, razões tão contraditórias, impondo uma doutrina que, se fosse real, poria por terra toda e qualquer concepção com fundamento no espírito. Desta forma, para combater a palingenesia, o ilustre teólogo nos apresenta as doutrinas das graças, ou da predestinação, demolidora do livre-arbítrio, profundamente materialista, pois o seu significado se confunde com o fatalismo e destrói, no homem, aquele valor que se consegue com o esforço próprio, na luta cotidiana pelo nosso aprimoramento intelectual, moral e espiritual. Para defender a sua tese, isto é, a de uma vida única, Frei Boaventura não titubeia em emprestar ao Criador os piores defeitos humanos, de ódio, de cólera, de injustiça, de capricho, e baseado em palavras de Paulo, afirma que Deus cria homens destinados à salvação e outros à perdição. Qual sociedade humana, eivada de imperfeições, que não se revoltaria contra um pai terreno que distinguisse seus filhos, no sentido de conceder privilégios a uns em detrimento de outros? A teologia católica, entretanto, não vacila, para defender uma doutrina caduca, em emprestar a Deus aquilo que não seria aceito pelo pior dos homens. A prevalecer a concepção de Paulo, que compara Deus a um oleiro que fabrica vasos de argila, uns para uso digno, outros para uso vergonhoso, ou melhor, que cria homens para a glória eterna, a fim de mostrar sua misericórdia, e outros para a condenação, a fim de mostrar o poder de sua cólera, Jesus seria um farsante, pois nos teria enganado, quando afirmou e nos advertiu que seu Pai, dentro de sua infinita justiça, recompensava a cada um de acordo com as suas obras. Qual das doutrinas deve prevalecer, a de Paulo ou a de Jesus? Preferimos ficar com a do Nazareno, pois, para nós, espíritas, é ele a figura central do cristianismo. Depois, Paulo é contraditório, como Frei Boaventura. Se não, vejamos. Na Epístola a Timóteo, 2, 4 e 4,10, está escrito: Deus quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos em Deus, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Representarão estes dois versículos uma confirmação da doutrinadas graças, ou constituem eles uma formal contradição aos argumentos teológicos? É claro, é concludente, mesmo, que se Deus quer que todos os homens sejam salvos, ele não pode ser comparado ao oleiro que fabrica vasos de argila, uns para uso digno e outros para uso vergonhoso, e nem cria homens para a glória eterna, a fim de mostrar sua misericórdia, e outros para a condenação, a fim de mostrar o poder de sua cólera. O conceito que o espírita forma de Deus é muito elevado para que possa aceitar esse Deus mau, perverso, vingativo, odiento e caprichoso, como nulo apresenta o ilustre professor de teologia dogmática. E será crime pensar como pensam os espíritas, com relação a nosso Criador, que consideramos infinito em todas as suas perfeições, só pelo simples fato de não nos contradizermos, aceitando uma doutrina perfeitamente oposta aos ensinamentos de Cristo. Sempre vivemos silencioso dentro de nossa concepção filosófica. Nunca, até bem pouco, procuramos sequer defender-nos dos ataques isolados feitos à nossa filosofia. E só saímos à liça, depois daquele célebre congresso eucarístico, realizado em Belém do Pará, quando os maiorais da Igreja de Roma arquitetaram planos quixotiscos para investir,
e destruir os credos alheios, com especialidade o espiritismo. Desta data em diante, vivendo em um país que, pelo menos dentro de sua Magna Carta, nos concede a liberdade de pensamento e de crença, 2 para 1 firmam o propósito de tornar realidade esta concessão, combatendo os entravadores das conquistas humanas. 4 Os enfatuados, arrogantes e intolerantes pretensos donos das verdades divinas. Assim, não podemos furtar-nos a uma resposta ao Frei que, no afã de destruir, se desmanda em afirmácias vazias e sem consistência, fora dos limites da lógica, da ciência, da filosofia e da história. É o caso da réplica que fez a nosso livro O Teólogo, publicando com este fito Reencarnação, Exposição e Crítica. Esta réplica merece, sem dúvida, uma resposta que vai sob o título, Como os Teólogos Refutam. É assim o livro. A constante suposição, em todas as páginas, é de que os homens que dirigem a Igreja Católica e, sobretudo os teólogos, são os adversários sistemáticos da lógica e do bom senso. Os maiores absurdos, as afirmações mais grosseiras, as doutrinas mais insustentáveis são atribuídas à Igreja Católica. Não é ela, a Igreja, que vai definir seus pontos de doutrina, é o Sr. Mário Cavalcante de Melo, orientado e iluminado por Voltaire, seu autor predileto e mais citado, quem vai determinar qual é, exatamente, a posição da Igreja. Imaginase uma suposição absurda, levanta-se sobre ela uma construção fantástica, e investe-se dirijo contra ela, para, triunfante, proclamar a vitória da razão contra o dogma. Veremos logo mais alguns exemplos. Mas a coisa mais notável da tréplica é que ele nem sequer analisa a obra em questão. Depois de um prefácio de 40 páginas e de uma introdução de outras 40 páginas, e não se descobre sua razão de ser, segue um estudo sobre o argumento histórico, páginas 79 a 142. É antes uma compilação de numerosos textos conhecidos sobre o reencarnacionismo na Índia, no Egito, na Pérsia, Roma, Grécia, etc., sem novidade alguma e sem nenhuma refutação particular do que havíamos afirmado. Pois consideramos a realidade desta doutrina nos citados povos, com as restrições assinaladas. Seguem as páginas 143 a 155 sobre o argumento patrístico, também sem novidades. Nas páginas 156 a 181 temos outra vez citações e mais citações de filósofos modernos, favoráveis à palingenesia, Paracelso, Jacob Boehme, Giordano Bruno, o maior filósofo da Renascença, Campanella, Voltaire, Martinez Pasqualis. Coisa que não havemos de contestar. Poder-se-ia, apenas, apresentar uma lista de outros filósofos, e talvez muito mais, filósofos, com ideias opostas. Mas deixaremos o jogo para quem gostar dessas compilações. Vêm então longos capítulos sobre assuntos inteiramente estranhos ao tema em discussão. O pecado original, páginas 182 a 198, a graça, páginas 199 a 211, uma digressão sobre parábolas e lendas na Bíblia, páginas 212 a 220, uma diatribe sobre o inferno, até certo ponto relacionado com o assunto em foco, páginas 221 a 230, sobre o diabo, páginas 231 a 242, o purgatório, páginas 243 a 254, sobre a idolatria, páginas 255 a 267, a virgindade de Maria, páginas 268 a 278, a divindade de Jesus, páginas 279 a 293, e a Santíssima Trindade, páginas 294 a 319.
O livro remata com mais meia dúzia de diatribes que receberam o título de Conclusões, páginas 320 a 330. Mas o assunto mesmo, a reencarnação e nossa crítica, foge constantemente das mãos do autor. Não se diz se a doutrina foi ou não fielmente exposta por nós, se silenciamos algum argumento importante em favor da filosofia palingenésica, se o método foi correto, etc. Nada de positivo sobre a crítica de cada argumento em particular. Nenhuma palavra sequer sobre a crítica do argumento especificamente espírita. Coisas insignificantes sobre a crítica do argumento histórico, cristão e patrístico. Sobre a crítica do argumento baseado nos fatos psicológicos temos algumas anotações sumarias no prefácio do Sr. Carlos Imbassai. E nada sobre a crítica do argumento filosófico. E é só, mas tudo isso é denominado, tréplica, e intitulado, como os teólogos refutam. E escrito, para restabelecer a verdade. O jornal Mundo Espírita de 30 de setembro de 1959 apresenta este livro como coisa brilhante e irrespondível, e agradece a divina providência ter nos encaminhado uma força positiva, do quilate de Cavalcante de Melo. E o articulista exclama, quem diria que um senhor Mário Cavalcante de Melo, de modéstia natural e ainda por cima espírita, fosse conhecer mais a respeito da doutrina das graças e do pecado original, das parábolas e lendas, do diabo e do purgatório, da idolatria e da virgindade de Maria, da divindade de Jesus e da Trindade, do que denota entender o próprio Frei Boaventura, arrogante professor de teologia. Vejamos, pois, ainda que sumariamente, o que foi que o Sr. Mário pesquisou com centenas de olhos. As descobertas do Sr. Cavalcante de Melo. Os leitores que pegaram neste livro para ver algumas considerações sobre o problema da reencarnação, poderão saltar sem mais este parágrafo. Pois não é o assunto e sim a tréplica que nos força a tratar, rapidamente destas outras questões à margem da palingenesia. 1. O pecado original. O capítulo sobre o pecado original abre com uma falsa afirmação. O eminente teólogo que nos combate, com todas as armas a seu alcance, procura refutar os argumentos espíritas a respeito da doutrina dos renascimentos com as doutrinas do pecado original e das graças. E iremos anotar que os seus argumentos não são originais, mas têm graça, página 182. A frase valeu pelo trocadilho. O Sr. Mário deve ter adquirido um exemplar interpolado do nosso livro. Pois os que daqui saíram, sob nossa responsabilidade, não insistem nem no pecado original nem na graça. Mas fazemos questão de afirmar que aceitamos consciente e convictamente a doutrina do pecado e da graça assim como é proposta pelo magistério eclesiástico, mas não como foi fantasiada pelo reencarnacionista de Niterói. Vejam como ele expõe a doutrina da Igreja. Deus cria Adão e Eva e os torna incapazes de resistir à tentação, consequentemente, eles são tentados por um ofídio e caem. E nós, que não temos nada com isso, que não contribuímos em nada para esse pecado, somos levados no arrastão para um sofrimento terrível na terra e, conforme uns tantos rituais, para o sofrimento terribilíssimo e eterno no reino de Satã. E tudo isso, há de se pensar, é feito por um odioso tirano. Pois não é, o autor é o Pai de eterna bondade. Mas, Frei Boaventura, estamos em pleno século XX, em um século em que todas as coisas são pesadas e medidas. O raciocínio humano evolveu consideravelmente e não admite mais as frivolidades de uma narrativa lendária, mal construída e pessimamente sustentada, páginas 191 a 192. Pois é, Mário, o senhor tem razão, não há dúvida.
E ele continua: infelizes criaturas essas a quem deram o nome de Adão e Eva. Estavam condenados ao dilema de pecarem de qualquer maneira. Se não crescessem e se multiplicassem, desobedeceriam a Jeová. Se, ao contrário, procurassem crescer e multiplicar-se, desobedeceriam da mesma maneira. Senhor Mário, estamos no século XX. Vivemos num século em que todas as coisas são pesadas e medidas. O raciocínio humano evolveu consideravelmente. Não admitimos mais as frivolidades de uma narrativa lendária. Quem foi que lhe disse que Adão e Eva pecariam se crescessem e se multiplicassem? Vamos, diga. Cite o nome do autor, o título do livro, lugar e data da edição, a página exata. Veja se é autoridade para falar em nome da Igreja para expor fielmente sua doutrina. Estamos no século XX. Já abandonamos os coeiros do século XIX. O Sr. Mário faz duas suposições: um homem é justo durante toda a sua vida, sofre resignadamente os maiores padecimentos, sofre fome, sede, infamias, vê um a um seus filhos morrerem à míngua. Esse homem, porém, não é católico, não crê no batismo, nem em confissão, nem na doutrina das graças. Morre. Pela doutrina da Igreja, ele não é digno dos favores de Deus. Um outro, assassino, ladrão, perverso durante toda a existência, favorecido pela saúde e pela fortuna, é batizado, e na hora da morte se confessa. A esse homem, para evitar o fogo do inferno, bastará um arrependimento imperfeito ou a tríção, isto é, o receio dos castigos da outra vida. E se considerarmos, ainda, que esse salafrário deixou na terra uma quantidade de amigos, entre eles pessoas católicas praticantes que se interessam por sua alma, esse indivíduo ficará livre, em pouco tempo, das chamas do purgatório, em virtude do número de missas que serão rezadas e pagas em sua intenção, página 196. Tranquilize-se o Sr. Mário. O primeiro homem, nas condições descritas, será digno dos favores de Deus e poderá, sem dúvida, salvar-se. O Papa Pio VI, numa encíclica de 10 de agosto de 1863, ensina expressamente: aqueles que, ignorando, invencivelmente, a nossa santa religião, observam a lei natural e os mandamentos por Deus inscritos no coração de todo o homem, e estão prontos a obedecer a Deus e vivem honestamente, todos eles podem, sob a ação da luz sobrenatural e da graça divina, alcançar a vida eterna. Porque Deus, que perscruta as almas, e vê claramente e conhece os sentimentos e os pensamentos e as disposições de todos, de modo nenhum consente que, sem falta voluntária, alguém se perca eternamente. Esta é a doutrina da Igreja acerca deste ponto, Sr. Mário. O resto, aquilo o senhor fantasiou, pela doutrina da Igreja, é conversa. Quanto ao segundo, o salafrário, ele só se salvará se o arrependimento for realmente interno, isto é, se tiver sincera dor da alma, verdadeira detestação dos pecados cometidos, e firme propósito de nunca mais pecar. Sem isso, nem o batismo, nem a confissão, nem o medo do inferno, nem os sufrágios dos vivos, nem as missas, rezadas e pagas, do padre, nem os amigos católicos praticantes o salvaram. Entretanto, a confissão na hora da morte, baseada numa sincera contrição ou atrição pelos pecados, o colocará numa situação bastante parecida com a do bom ladrão, crucificado ao lado de Cristo no alto do Calvário, poderá, mesmo, salvar-se. Tão grande é a misericórdia de Deus, e tão abundantes os frutos da redenção. Mas o Sr. Cavalcante de Melo não entende nada disso. Não o leu em Voltaire. 2. A doutrina das graças.
No seguinte capítulo o Sr. Mário começa assim: Frei Boaventura Kloppenburg, em seu desejo incontido de esmagar a doutrina dos renascimentos, além do pecado original, apresenta-nos, ainda, a doutrina das graças ou da predestinação. Analisemos esta doutrina compressora e vejamos se ela é compatível com a justiça de Deus. Podemos defini-la do seguinte modo: decisão soberana pela qual Deus dispôs irrevogavelmente do destino de todas as criaturas, elegendo uns pela graça, pela fé, a salvação e a felicidade eterna, e relegando outros ao pecado e às suas consequências fatais, impotência para o verdadeiro bem, rejeição e condenação, página 199. Em 1956, devidamente patrocinado pela editora Vezes, de Petrópolis, Rio de Janeiro, colocamos à disposição dos maçons a importância de 50.000 cruzeiros por prova que nos exibissem de um documento devidamente autenticado. Até hoje não vieram os maçons buscar o dinheiro. Nem virão, porque o documento que pedimos é inexistente. Esta mesma quantia, sob o mesmo alto patrocínio, está agora à disposição do Sr. Mário Cavalcante de Melo, a partir do momento em que ele nos mostrar a página de um exemplar não interpolado, pois o Sr. Mário é vaquiano e me identificar interpolações, do nosso livro ou de qualquer outra publicação nossa que contenha a horrorosa doutrina que nos é atribuída no texto acima transcrito e em outras muitas passagens de sua, brilhante e irrespondível, tréplica. Mas, o mesmo prêmio estará à sua disposição desde o instante em que, perante a diretoria da editora Vozes, apresentar um livro de autor católico, devidamente aprovado, imprimatur, deste século, do século passado ou de qualquer outro dos 20 séculos de catolicismo e no qual se apresente a doutrina da predestinação ao inferno como doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos, Mário, coragem, é tão fácil, suas prateleiras. Se não tiver, talvez na Biblioteca Nacional. Se não encontrar, procure na Biblioteca do Vaticano, ou na biblioteca particular do, entre aspas, Padre, Alta, de Th. Pascal, de Voltaire. Deve haver nalgum lugar. Depois volte, nós lhe pagaremos as despesas da viagem e tudo o mais, e, além disso, os 50.000 cruzeiros. Na página 209 o Sr. Mário formula ainda mais claramente sua importante descoberta da verdadeira doutrina da Igreja. Diz que a predestinação se faria, sem nenhuma consideração pelos atos cometidos nesta vida. E então exclama, vitorioso, com 3 pontos de interrogação, o que dizer da inconsequência de uma doutrina que, sem negar a liberdade, e por conseguinte o mérito e o demérito nos atos morais da vida do homem, o predestina arbitrariamente à recompensa ou ao castigo eternos, sem levar em conta suas virtudes ou seus vícios. Não há maneira de explicar esta singularidade. Não há mesmo, Sr. Cavalcante de Melo. E não há jeito também de explicar como é que um homem inteligente pode supor que toda a multidão de pensadores e teólogos católicos, de tantos séculos, seja tão imbecil e idiota, a ponto de manter uma doutrina evidentemente contraditória, blasfema e anticristã. Todas as muitas páginas que o Sr. Mário encheu para refutar esta doutrina estão certas, mas erraram o alvo. Grandes passos fora do caminho. Perdeu o latim, que é bem pouco, e o tempo. 3. O inferno. Depois de mexer e remexer livros e documentos, naquele seu dilúvio duplamente bíblico, a fim de deixar definitivamente clara a questão do inferno, o estudioso Sr. Mário Cavalcante chegou a uma conclusão clara. Mateus 5, 22 é um texto, interpolado com muito pouca habilidade, página 224. Interpolado, porque,
O Sr. Mário descobriu algum manuscrito dos primeiros séculos sem o texto ou com a interpolação à vista? Nada disso. Interpolado, simplesmente porque o Sr. Mário pensa que é. A razão está na vontade do Sr. Cavalcante de Melo. 2 páginas adiante fala de modo mais opinativo e escreve: a nossa opinião, sujeita, naturalmente, a discordâncias, é que os textos que os evangelistas põem na boca do Mestre, sobre o inferno, é, pura e simplesmente, uma interpolação das mais grosseiras, página 226. Aliás, o Sr. Mário descobriu muitas outras interpolações. Assim, no caso da pergunta dos apóstolos acerca do cego de nascença, a resposta de Jesus é, com toda a certeza, uma interpolação, página 216. E por quê? Simplesmente porque o nosso reencarnacionista esperava que Jesus fosse apelar à encarnação anterior do cego de nascença e ficou, assim, decepcionado com a resposta. Daí a absoluta certeza da interpolação. Para que buscar manuscritos antigos, dos primeiros séculos, e ver se o texto está. Tempo perdido, a interpolação é certa. O resto é história, é escolástica. Atraso. Estamos no século XX. 4. Outras do Sr. Mário. Não analisaremos o livro todo, pois são assuntos inteiramente distanciados da questão em foco, a reencarnação. Daremos apenas mais alguns exemplos. O Sr. Mário leu e releu a Bíblia para ver se topava com a Santíssima Trindade. Nada. Debalde o temos procurado entre as páginas do Velho e do Novo Testamento e nelas não vemos um só vestígio, por pequeno que seja, deste mistério incompreensível. Se o catolicismo romano se baseia na Bíblia e nos Evangelhos, e nada se encontra nesses livros que nos adiante qualquer coisa de positivo, qualquer indício, por insignificante que seja, da Santíssima Trindade, é que o catolicismo está, ao que tudo indica, distanciando-se do cristianismo primitivo, ou pelo menos, das escrituras que tem como sagradas, página 294. Foi certamente por causa do maravilhoso e fácil sistema das interpolações que o Sr. Mário não descobriu nem vestígio, nem indício do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também, com esse método. Aliás, o Sr. Mário descobriu toda uma nova metodologia. Interessantíssimo, novo e raro é, por exemplo, seu modo de citar. Tomemos a esmo algumas amostras. Na página 187 descobriu que foi Tomás de Aquino quem por primeiro tratou de encontrar o limbo para as crianças não batizadas, e cita o lugar, Quinto, 5, 22. Garantimos, pelo único botão de nosso burel, que nem ele, o Sr. Mário, será capaz de identificar o lugar. Aliás, teria ele, alguma vez, ao menos de leve, aberto a Suma Teológica. Mas na página 196 vai citar mais uma vez o Anjo das Escolas, desta vez assim, entre aspas, segunda, ou 254, artigo 12, fecha aspas. Onde estará isso? Na mesma página zomba do latim escolástico, mas vê-se forçado a transcrever um texto em latim, pois no vernáculo seria excessivamente pornográfico para seus pudicos leitores. Na transcrição do pequeno trecho ocorrem 4 erros de latim. Há outros. Consumatus isti, exclama ele na página 315, para fechar um relatório sobre as brigas entre os teólogos. E uma vez arrisca-se mesmo a citar uma palavra em grego, eonienes, página 228. Originais são também as citações das obras dos Santos Padres. Alguns exemplos: Clemente de Alexandria, Exhortation ao Paiens, Santo Ambrósio, Bien de la Mer, Santo Agostinho, Confession,
Sinésios, Traité des Songes, São Gregório de Nice, Grand Discours Catéchetique, aliás o Nice é também traduzido por Niceia, e assim temos o São Gregório de Niceia, página 187 e 230. Na página 208 Lutero e Calvino pertencem aos reformadores do século VI. C. Versadissimo, sobretudo, na exegese, cita por exemplo a carta do apóstolo, Jacques, página 204 e 320. Outras vezes, quando seria altamente desejável uma citação explícita, nada encontramos. Na página 254 declara que eles, os espíritas, aceitam o conselho de Paulo, e não será melhor provar todas as coisas se seguirmos o que é bom. Mas não diz nem poderá revelar onde, em que epístola foi que São Paulo disse isto. Na página 290 declara que o Espiritismo pensa como Cristo, muitos caminhos nos levam à casa do Pai. E nunca citará o capítulo e versículo onde se encontram estas palavras. Há de estar nalguma edição não interpolada. Baseado nesta edição pura e purificada, que ele deve de estar preparando, assevera na página 290, nunca Jesus, segundo a exegese lógica, pronunciou a palavra condenação para os que desconhecessem ou não seguissem as suas ideias. Pois nas nossas edições encontramos muitas passagens nas quais Jesus condena os que não querem crer em suas palavras como João 3, 18, João 8, 12, João 8, 24, João 12, 48, Marcos 16, 16, etc. É só ver e ler. Mas isso não seria exegese lógica. Lógico mesmo é declarar que tudo aquilo foi interpolado. O Sr. Mário Cavalcanti descobriu também um novo filósofo, um genial filósofo. Quando São Tomás e os escolásticos em geral citam o filósofo, já sabemos que é Aristóteles. Também o autor da tréplica fala muitas vezes do filósofo, sem lhe dizer o nome. Quereis saber quem é? Voltaire. Ele volta sempre de novo através das páginas deste livro de 4 centímetros. Para saber o que é a graça, procura Voltaire, página 205, para orientar-se sobre o inferno, venha Voltaire, página 222, 227, para expor a doutrina católica sobre o purgatório, Voltaire, página 210, para conhecer o sentido do culto das imagens, Voltaire, página 256, a divindade de Cristo, ainda Voltaire, a Santíssima Trindade, sempre Voltaire. O grande filósofo francês, que tanto auxílio nos vem prestando, diz. Página 227. Voltaire e a tal enciclopédia, eis os principais instrumentos que ajudaram o Sr. Cavalcanti de Melo a fazer tão importantes descobrimentos. E descobertas, sim, porque o autor é perspicaz. Descobriu o plágio incontestável da Igreja de Roma das lendas brahmanicas. Página 58, encontrou que Eusébio e Ireneu foram os fundadores do cristianismo esotérico. Página 105, viu que os verdadeiros ensinamentos do Cristo foram perdidos com a exterminação dos gnósticos. Página 105, descortinou que o cristianismo é filho direto do paganismo. Página 219, avistou que os evangelhos são livros adulterados, interpolados, historicamente errados em alguns pontos e cheios de contradições. Verificou que o ritual romano é a reprodução do ritual cabalista. E muitas outras coisas. Tantas que resolveu escrever mais um livro. Já estamos com o livro pronto, em que procuramos estudar os evangelhos, as suas lendas, os seus erros históricos e as suas contradições, acentuando o que há de verdadeiro no grande livro.
Iremos, entretanto, apontar com o dedo as interpolações contidas naqueles livros sagrados e, então, Frei Boaventura ficará sabendo a razão de nossa descrença. Página 320. Veremos, então, as novas descobertas do providencial Senhor Cavalcante de Melo. Porque isto, que temos em mão, é triste documento de uma lamentável mentalidade obscurantista e atrasada. Conclusão. Os princípios, as pressuposições e as consequências práticas da doutrina reencarnacionista são, por natureza, tais que modificam radicalmente não apenas todo o nosso modo de ver, de filosofar, de encarar a vida e os acontecimentos, mas devem alterar também, e profundamente, essencialmente, todas as nossas atitudes práticas perante os problemas concretos da vida e do modo de viver. A ideia do progresso constante através de sucessivas vidas terrestres, a garantia absoluta de que todos alcançarão a perfeição, a certeza inabalável de que não haverá reprovação definitiva, tudo isso, meditado e aprofundado, não poderá não influir decisivamente na orientação do nosso pensamento e da nossa ação. Nessa perspectiva, a vida que presentemente levamos sobre a Terra, no conjunto total das encarnações pelas quais haveremos de passar inevitavelmente, se reduz a uma fase insignificante de nossa existência total. Com isso, a vida atual deixa de ter aquele valor culminante, aquela importância fundamental, aquele momento decisivo que lhe davam os cristãos. Cada encarnação, é verdade, também dentro da filosofia palingenésica, tem seu valor, possui seu significado, reclama seu aproveitamento. Mas não é decisivo, não é irreparável, não exige execução pronta e imediata, pode ser procrastinado, adiado, diferido para outra existência. Tais princípios, todavia, têm repercussões sobre a lei moral, abalam a rigidez de seus princípios e modificam o modo de sua aplicação. É, pois, a reencarnação um sistema próprio de filosofia, de vida e de moral. Ela traz inovações radicais. Ela interessa, por isso, diretamente, imediatamente, a todo indivíduo, a cada um de nós em particular. Ora, um sistema assim, com tão decisivas repercussões filosóficas, vitais e morais, precisa, antes de tudo, de ser fundamentado, provado, demonstrado. E isso com argumentos peremptórios, formais, que não permitam dúvidas sérias nem tergiversações. Pois bem, não há dúvida, os reencarnacionistas apresentam seus argumentos. Estudamo-los, um a um, o argumento espírita, o histórico, o cristão, o patrístico, o psicológico e o filosófico. E vimos que não resistem a um minucioso exame crítico. Verificamos que, de fato, a teoria espírita ou teosófica da reencarnação não é postulada pelos raciocínios da filosofia, não é exigida pelos fatos da experiência e ciência, não é ensinada pela tradição dos melhores e mais sábios cristãos de 20 séculos, não é imposta pela convicção unânime dos povos de todos os tempos, não está contida na evangélica mensagem de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, não nos foi legada pelo cristianismo primitivo e nem mesmo resulta concorde e universal das próprias mensagens espíritas. Vimos até o contrário, as comunicações espíritas neste ponto são consideradas insuficientes pelo próprio Sr. Allan Kardec e mesmo diretamente negativas nos centros espíritas anglo-saxões. Não só nem todos os povos eram reencarnacionistas, mas a mais antiga literatura mundial, particularmente a egípcia, grega, chinesa e hindu, desconhecem semelhantes fantasias. A doutrina de Cristo apresenta numerosos elementos fundamentais totalmente inconciliáveis com a ideia de reiteradas vidas terrestres e de contínuo progresso espiritual após a morte.
A Igreja primitiva, na voz de seus mais destacados representantes, não só não propunha estes mesmos elementos frontalmente opostos à pluralidade das existências, mas rejeita ainda de modo explícito e expresso a arbitrária ilusão de sempre novas vidas, a universal experiência dos homens normais e sãos ignora de todo em todo qualquer recordação de existências anteriores, os vagos indícios de alguns fatos psicológicos, patológicos ou extraordinários encontram satisfatória explicação na psicologia moderna. E o raciocínio da mente do filósofo não só não postula vidas anteriores para explicar as desigualdades, os sofrimentos e as misérias, mas descobre na solução reencarnacionista contradições, impossibilidades, absurdos, crueldades e injustiças que a tornam inaceitável, irracional e extremamente primitiva. Fim do livro. Não se esqueça de curtir e se inscrever neste canal.